Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no programa de hoje começaremos com um giro de notícias do mundo fitness. Norcal divulga seu processo classificatório para 2026, WFP divulga primeiro evento da grande final e atleta de CrossFit bate recorde mundial. E além de tudo isso, vamos falar da polêmica entrevista da Rede Globo, onde atletas da elite usam canetas emagrecedoras. E eu vou fazer várias analogias interessantes sobre esse assunto e ainda vou responder: essa medicação cai no exame antidoping? Se você gostou do conteúdo do programa de hoje, me acompanha até o final desse vídeo. O programa de hoje é um oferecimento de Fit Games, aonde os melhores eventos acontecem, e Hércules Funcional, treino consciência, resultado com constância. Vamos começar o programa de hoje falando do Norcal, campeonato classificatório que garante vaga a 2 homens e 2 mulheres ao CrossFit Games de 2026. Antes da gente chegar no anúncio importante feito pelo campeonato, que mostra como é o processo classificatório do ano que vem, eu quero ponderar que para mim esse campeonato classificatório foi o pior desta edição de 2025. O campeonato foi muito ruim, conteve vários erros durante a organização. Eu vou até deixar um vídeo na descrição desse conteúdo, onde eu reagi ao campeonato logo após o evento e eu pontuei todos os detalhes que, na minha opinião, decepcionaram muito esse grande evento, que é muito engajado pela comunidade americana. Eles fazem um campeonato com várias categorias, então é um campeonato muito importante para a comunidade, mas eu achei que para avaliar um atleta, para levar para o CrossFit Games, eles pecaram muito neste ano. E agora vamos para a parte que foi a novidade dessa semana. Então eles fizeram um post nas suas redes sociais, onde eles divulgaram como será o processo classificatório. Teremos 50 vagas para homens e 50 vagas para as mulheres para o campeonato do Norcal desse ano, e 35 dessas vagas vêm do processo de classificação online do campeonato, aonde qualquer pessoa do mundo pode se inscrever. Então aqui é mais uma oportunidade para o atleta brasileiro competir lá fora, ganhar um know-how importante e quem sabe beliscar uma vaguinha para o CrossFit Games. Outro detalhe importante é que as outras 15 vagas que compõem os 50 atletas vêm de campeonatos que eles pré-selecionaram já durante a temporada e das quartas de final online. Então os atletas melhor performarem nas quartas de finais online. Um detalhe importante é que um dos campeonatos que vale vaga para o Norcal é o Crash, que aconteceu há umas 2 semanas atrás, e quem venceu do lado masculino foi o Colton Murters e do lado feminino foi a Paige Rogers. E os dois atletas já têm vaga para o Norcal de 2026. Outro detalhe importante é que para o atleta se classificar para o CrossFit Games via Norcal, ele tem que passar por todo aquele processo que a gente já vem dizendo aqui no canal. Então ele tem que fazer o Open, tem que ficar dentro dos 25%, tem que fazer as quartas de final e ficar dentro dos 2.000 atletas do mundo, para daí se credenciar a ficar com uma das 2 vagas que o Norcal cede. Outro ponto importante em relação a esse campeonato é a bolsa de prêmios. Sem sombra de dúvida, será o campeonato que mais pagará aos atletas da elite. Nós teremos $90 mil em premiação e esse prêmio nunca foi pago por um campeonato classificatório. Então eu acredito que vários atletas vão tentar buscar essa premiação sim lá no Norcal, o que elevará o nível do campeonato. E antes de encerrar, eu gostaria de lembrar vocês, o Norcal faz vários eventos diferentes. Ele tem essa característica de fazer um campeonato muito fora da curva. Então vai ser legal ver os atletas da elite buscando esse prêmio milionário e sendo colocado à prova em eventos diferentes. E agora vamos falar de WFP, que nesta semana divulgou o primeiro evento da grande final. Será um evento que cobrará natação como valência. Ele será dividido em 2 partes. A primeira parte é 500 metros de natação for time, com um cap de 10 minutos, um descanso de 2 minutos, e vamos para a segunda parte: 32 calorias de esqui, 125 metros de natação, 32 calorias de bike, provavelmente seja a C2 Bike, que é a patrocinadora do evento, então é aquela bike fixa, 125 metros de natação, 32 calorias de esqui para fechar. Uma prova bem importante e que quem tiver uma boa natação já vai largar muito à frente nessa grande final. Eu não gosto quando uma valência ela tem uma pontuação tão grande. Essa prova vale 100 pontos a parte A e 100 pontos a parte B. Então quem nadar vai ter uma vantagem gigantesca em 2 pontuações logo de cara. Algumas pessoas até criticaram esse modelo de prova do WFP, cobrando uma valência como a principal e dando 200 pontos por essa valência. Mas foi a característica do evento. Eu acredito que eles estão saindo da curva já colocando natações em águas fechadas, é um ponto importante. Então vamos acompanhar e vamos torcer para que os atletas performem bem. Na grande final do WFP nós teremos Guilherme Malheiros novamente na arena, então vai ser a oportunidade de a gente torcer para o brasileiro ir bem neste evento. E agora vamos falar de um recorde quebrado por um atleta do CrossFit Games adaptado. O atleta em questão é o Mike Egan e ele quebrou o recorde de maior
distância percorrida em uma cadeira de roda durante 24 horas. O recorde anterior era de 113,4 milhas e ele conseguiu a incrível marca de 152,36 milhas percorridas nessas 24 horas. Outro detalhe importante é que ele fez esse desafio para arrecadar fundos para os veteranos. Ele arrecadou $13 mil e ele também é um veterano do exército. Ele teve esse incidente em que ele perdeu os membros inferiores durante a guerra do Afeganistão em 2012, quando ele pisou num IED, que é um dispositivo explosivo improvisado. Então eu deixo aqui meus parabéns para esse importante atleta do mundo do CrossFit que fez uma atitude bem legal para arrecadar fundos para os veteranos de guerra. E agora vamos para o último assunto do programa de hoje e vamos falar da matéria que a Rede Globo divulgou no seu portal digital. A matéria em questão está aqui ao lado e é sobre o uso da caneta emagrecedora, principalmente para os atletas de futebol. Mas eu quero fazer uma analogia, quero trazer para o mundo do CrossFit e quero falar de vários assuntos envolvendo a caneta emagrecedora e o uso de substâncias proibidas pelos exames antidoping. Na matéria eles falam que a caneta emagrecedora virou uma febre no futebol e que acende alerta máximo dos médicos. Eu vou deixar essa matéria na descrição desse vídeo porque ela tá bem interessante, conta com vários pontos de vista diferentes. Eu separei nessa matéria um vídeo exclusivo onde um atleta conta o porquê que ele fez o uso da caneta, que eu gostaria de colocar para vocês, e depois eu vou fazer uma reação sobre esse vídeo e vou trazer o cenário do nosso esporte com o uso dessa substância nova. Foi após a minha cirurgia, tive uma lesão de LCA e menisco e fiquei 11 meses parado, né, inativo, sem poder jogar por conta da lesão. E daí ganhei peso e tive que fazer o uso para acelerar o processo de perder peso, para retomar minha forma física. E eu cheguei a perder 12 quilos. O clube sabia sim do uso, inclusive foram eles que sugeriram, o pessoal da área de saúde, né, desempenho, o pessoal da nutrição com o pessoal da fisiologia, juntamente com o nutrólogo. Eles entraram num consenso, num acordo, e daí montaram toda uma programação para mim, para poder fazer o uso tranquilo, sem perder rendimento, e para que eu retomasse a minha forma física o mais rápido possível. Em nenhum momento o uso da caneta me atrapalhou, muito pelo contrário, me ajudou muito, eu me dei muito bem. As únicas reações que tive foi um pouco de náuseas, né? Fiquei enjoado, mas também só no início, nas primeiras semanas ali. Depois me adaptei bem, não tive problema nenhum. Pois é, depoimento bem pesado do atleta e que eu tenho várias ponderações para fazer. Antes de fazer as ponderações, eu gostaria de trazer algumas informações sobre a matéria. Segundo a reportagem da Rede Globo, vários atletas da Série A, B, C do futebol estão fazendo uso dessa caneta emagrecedora e na Série A é um assunto restrito que eles não gostam de divulgar. Outro ponto importante é por que usar a caneta emagrecedora? O que ela melhora na performance dos atletas? Aqui, o atleta na entrevista ele contou que ele sofreu uma lesão, ficou 3 meses parado e fez uso da caneta para perder peso. Sim, qual é o objetivo desse novo medicamento? Ali na matéria eles citam dois que são bem famosos, o Ozempic e o Mounjaro. Segundo o que eu pesquisei aqui, eles são análogos de GLP-1. Então, eles foram criados para pacientes que tinham diabetes, para o controle da diabetes, porém eles viram que os pacientes reduziam o peso corporal utilizando esse análogo do GLP-1. E outro detalhe importante é que os atletas usam esse medicamento para baixar o peso porque ele retarda o esvaziamento gástrico do estômago. Então aumenta aquela sensação de saciedade que as pessoas têm. Isso faz com que as pessoas comam menos e o peso reduz significativamente. Outro ponto importante da matéria é que um outro atleta que relata ali na matéria disse que sentiu-se fraco usando o medicamento, então ele atrapalhou a performance desse atleta em questão. A matéria está bem completa, eles trazem a visão do médico, a visão da UADA, que é bem interessante. E eu sugiro que você leia se você está pensando em utilizar esse medicamento. E aqui eu tenho outro ponto importante sobre esse medicamento. Está sendo usado para substituir aquela cirurgia bariátrica. Então tem vários pacientes que fazem sim necessidade do uso dessa medicação. Então procure um médico se você tem uma necessidade, se você tem um sobrepeso muito grande, que o médico vai te orientar da melhor maneira possível, mas não basta a gente aqui criminalizar a droga, dizer que é horrível. Não, ela foi criada para uma finalidade específica e desde que ela seja usada com essa finalidade, com acompanhamento médico, é super indicado. E agora o que eu queria trazer para vocês dessa matéria
que foi feita pela Rede Globo. O principal ponto é, as canetas emagrecedoras, o Ozempic, o Mounjaro, eles caem no exame antidoping testado pela WADA, que é a organização que testa o futebol e testa o CrossFit também. Bom, a matéria da Globo é clara, ela diz que a substância não cai no exame antidoping, ela não é uma substância proibida. Eu pesquisei aqui também no ChatGPT qual era o componente dessas canetas emagrecedoras, as principais, e se elas caíram no doping. Então o ChatGPT respondeu que as principais são a semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy, a liraglutida, que é o Saxenda, e a tirzepatida, que é o Mounjaro. E essas substâncias são análogos de GLP-1 e não estão listadas diretamente com as substâncias proibidas pela WADA, né, que é a Agência Mundial de Antidoping, no momento, então na lista de 2025. Então essa droga não cai no exame antidoping. E aqui nós temos várias colocações importantes. Por quê? Eu fui pesquisar o que a WADA considera uma droga que deve cair no exame antidoping. Então ela considera 3 pontos importantíssimos para determinar se essa droga vai ser proibida ou não. A primeira delas é ter potencial para aumento do desempenho do atleta. Se vocês lembrarem aqui da entrevista que eu coloquei há pouco do atleta contando do uso da medicação, ele disse que ele teve um aumento sim de desempenho. E a redução do peso também para alguns esportes pode aumentar o desempenho. Então eu acho que nesse quesito as canetas emagrecedoras já marcaram um ponto positivo para caírem no exame antidoping futuramente. Outro ponto importante é representar um risco para a saúde do atleta. E aqui tem várias coisas que devem ser consideradas e que com certeza a WADA considera. E o terceiro é violar o espírito do esporte. Bom, esse terceiro ponto eu acho que as canetas emagrecedoras elas violam sim o espírito do esporte porque é um facilitador. Vai entrar no ano que vem um medicamento que muitos caras do fisiculturismo estão falando, que é a junção desses análogos de GLP-1 que fazem a redução gástrica e perde o peso, com outras componentes que fazem com que o paciente mantenha a massa muscular, que é um ponto. Hoje, esses medicamentos que são análogos de GLP-1, eles reduzem o peso corporal, mas a pessoa que toma perde massa muscular. Então, o ano que vem vai entrar uma evolução desse remédio, que além da perda de gordura, mantém a massa muscular. Então, imagina, se esses medicamentos não entrarem no doping, eu acredito que eles vão dar uma vantagem absurda para todos os atletas que usarem esse medicamento. Então, a minha dúvida é o seguinte, hoje as substâncias são liberadas. Se daqui 2, 3, 4 anos essas substâncias forem proibidas pela WADA, quer dizer que os atletas que consumiram essa substância agora, eles são naturais? Porque eles estão inconforme com a legislação vigente, então eles não vão ser pegos no exame antidoping. Mas eles vão colher fruto desse uso dessa medicação antes de ser proibida. E esse é um ponto que eu bato muito aqui no meu programa sobre a evolução das drogas. Sem sombra de dúvida, as drogas estão sempre à frente do controle das drogas. Então a droga tem que ser criada, ela tem que ser testada, ela tem que gerar aqueles 3 pontos que eu já trouxe para vocês aqui no programa, para depois ela ser proibida. E nesse período os atletas colhem um fruto usando a medicação. E outro ponto que eu gostaria de trazer para a curiosidade de vocês é em relação a algumas drogas que a WADA considera drogas que caem no exame antidoping e que muita gente compra na farmácia brasileira hoje sem precisar até de receita. E para me ajudar com esse filtro, porque são vários medicamentos que caem no doping, eu pedi pro ChatGPT fazer uma lista para mim aqui que eu vou colocar ao lado. Algumas delas aqui eu já confirmei que a informação bate com o que o ChatGPT disse, então eu vou focar nessas principais e elas estão aqui ao lado. Bom, spray de descongestionamento nasal, esse que eu fiquei abismado. Tem vários sprays que contêm uma substância e que eles caem no exame antidoping. Então, se você for comprar esses sprays, você não precisa muitas vezes de receita médica, compra na farmácia porque tá com um problema ali cheio de catarro no nariz, assim, usa esses sprays e pode cair no exame antidoping. Vários outros produtos aqui como diuréticos, que muitas pessoas falam, mas o diurético não aumenta a performance. Mas ele tá nessa lista porque ele pode ajudar uma pessoa a limpar o seu organismo depois do uso de uma droga. Então o diurético entrou aqui, depois que o ciclismo foi pego várias vezes, eles colocaram isso aqui como um item para ser pego no exame antidoping. Então eu deixei essa lista aqui, depois você pausa, dá uma olhada, vê se tem alguma coisa que vocês querem incluir. Eu vi aqui que vários medicamentos assim, que são para gripe também, normal, aqueles resfenol, aquelas coisas, eles podem conter uma substância que cai no doping. Então quando você usar, você tem que pegar a lista de ingredientes e jogar no site da WADA para ver se cai. E outra curiosidade que eu achei engraçado desse processo todo é que a cafeína está em análise junto com o Ozempic, com esses medicamentos, e pode ser assim, não que a substância seja proibida, mas que ela seja limitada. Então, vários suplementos que usam a cafeína tem que limitar o seu uso. E outra curiosidade engraçada, para quem é mais antigo assim no mundo do esporte, como eu, lembra que em 2001 tinha uma febre no Brasil ali, que era o Jack 3D. Ele era um suplemento importado lá dos Estados Unidos e várias pessoas usavam, era um dos melhores pré-treinos do mundo e hoje ele é um
pré-treino proibido pela WADA. Então também existem vários suplementos que você compra em lojas de suplemento famosas, assim, e que caem no exame antidoping da WADA. Então, se você é um atleta que vai passar por um teste de drogas, eu sugiro que você pegue todos os ingredientes que é feito aquele suplemento ou aquele remédio que você vai utilizar e coloque no site da WADA para não existirem surpresas posteriormente. Então era isso, pessoal, para o programa de hoje. Eu gostaria de falar para vocês ficarem ligados nesse final de semana, porque teve atualização logo que eu estava fechando esse programa sobre o processo de venda da CrossFit. Então, o próximo vídeo que eu for fazer vai ter esse ponto importante ali de uma conversa de bastidores que tem um novo comprador, mas eu quero trazer um conteúdo a fundo sobre isso. E eu gostaria de lembrar a vocês que se vocês forem fazer um evento, usem a plataforma da Fit Games para sediar o seu evento. Lá você consegue fazer a inscrição dos seus atletas, fazer as provas, geração automática do cronograma e das súmulas. E aqui tem um ponto importante que eu acho que eu nunca falei para vocês, que eu acho um diferencial essencial da Fit Games. Quando o atleta se inscreve, ele coloca a camiseta que ele vai usar ali no site da Fit Games e depois a plataforma faz a computação de quantas camisetas o organizador precisa comprar. Então, se você for organizar o seu Murphy de final de ano na sua box, cogite usar a plataforma da Fit Games para fazer essa organização e facilitar o teu trabalho e ter aquele leaderboard exclusivo que eles têm. Então, a plataforma está sensacional e vários eventos no Brasil estão fechando esse serviço. Outro ponto importante que eu gostaria de falar da Hércules Funcional, que faz planilha tanto para atleta individual quanto para box de CrossFit. Então, se você tem uma box, cogite colocar a programação da Hércules Funcional para os seus alunos. É evolução garantida e vai sobrar tempo para você gerir o seu negócio nas outras áreas. E a gente sabe que uma box bem equilibrada é retorno garantido. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal Dodge News. Se você chegou até o final, por favor, não esqueça de hypar esse vídeo, curtir, comentar e compartilhar. E também ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do meu, do seu, do nosso, o Odd News.